quando você prega uma mensagem que é bíblica, ela vai se encaixar em qualquer lugar. Você prega uma mensagem bíblica, se encaixa na Assembleia, se encaixa na Batista, se encaixa na Quadrangular, se encaixa na Metodista, né? Agora, quando você prega uma mensagem que você precisa procurar artifícios para partir para uma linha de doutrina que é contrário àquilo que a igreja ensina, aí você tem mais dor de cabeça. Então, nesse aspecto, eu não sou um pregador que eu entro nessas questões doutrinárias de, às vezes, usos e costumes, ou bater numa coisa ou outra. Eu procuro ficar muito focado no texto. Eu prego muito mensagens textuais, expositivas, né? Então, acaba que isso me dá uma facilidade mais de andar em qualquer lugar. Quanto ao fato de você perceber o público, é óbvio que tem igrejas que são mais avivadas, igrejas que são menos avivadas, igrejas que às vezes têm um padrão de mensagem que costumam ouvir, né? Mas eu acredito que quem me convida já sabe qual é a minha identidade, né? Porque o problema de você tentar se adaptar a qualquer tipo de lugar que você vai, você perde a sua identidade. Se eu chegar aqui, eu for assembleano. Se eu chegar na Metodista, eu for metodista. Se eu chegar na Batista, eu for batista, eu perco a minha identidade. Então, quem me convida hoje e me vê pregando, poxa, eu quero o Rodrigo Santana, né, que é o cara que Deus chamou ele para falar isso. Ele tem uma identidade, ele tem uma mensagem para entregar, né? Agora, quando você é alguém que você precisa se adaptar ao tipo de igreja que você prega, você acaba perdendo a sua identidade. É claro que eu entendo que você pode melhorar uma linguagem, você pode melhorar a forma como você se impõe, né? Mas eu acho que você pode até melhorar o seu discurso em algumas coisas, mas não pode perder a sua essência. Você precisa ter essa identidade para a pessoa ser alcançada com a mensagem que Deus te deu, né? É o que eu costumo entender na minha vida. Deus me deu uma mensagem, né? E nem todo lugar Deus vai me levar. E eu não tenho pressa de chegar em qualquer lugar, sabe? Eu não tenho pressa. Nossa, eu tenho que pregar no maior congresso do Brasil, no congresso internacional. Não, eu tenho total convicção do que Deus me chamou para ser. E nem todo lugar eu vou ir. Só que eu entendo que Deus me deu uma mensagem. E alguns lugares precisam ouvir essa mensagem. E essa mensagem precisa ser reproduzida. Então eu me preocupo muito mais em manter uma identidade para alcançar o coração das pessoas com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, do que literalmente ficar, não, qualquer lugar que eu vou pregar eu vou me adaptar para tentar atingir o maior número possível, entendeu? Pastor, talvez a gente pode entrar um pouquinho na polêmica. Posso? Vamos embora. Como que seria a sua leitura na igreja atual? Eu não falo nossa igreja ou a sua especificamente, a igreja como um todo. Porque nós aqui na Central, eu, Jade, aqui, que a gente está sempre aqui no Centralcast, a gente não tem esse hábito de visitar várias igrejas. Então, a gente sempre está no nosso mundo aqui. Mas vocês que são itinerantes, vocês têm uma leitura diferente da nossa. Vocês conhecem outras culturas, né? Outras formas das pessoas cultuarem e tal. Como que o senhor faz essa leitura hoje, do crente hoje, né? Como é que é o crente hoje na sua visão? Bom, o cristão hoje, ele é muito diferente do cristão de 20 anos atrás, né? O cristão de 20 anos atrás, quando se convertia, saía do bar. O cristão de 20 anos atrás, quando se convertia, colocava a Bíblia debaixo do braço, era terno e gravata e ia para a igreja. O cristão de hoje, ele se converte e continua no bar. Se converte, continua bebendo. Se converte, continua ainda participando das coisas do mundo e não sente o desejo de abandonar essas coisas, né? Quem fala muito isso é aquele teólogo também chamado Rodrigo Silva, né? Você percebe que hoje tem uma grande percepção de pessoas que não passam por uma transformação dentro do evangelho, né? Parece que virou moda, né, ser evangélico. E realmente essa frase ela vai pegar daqui a um tempo, porque até os dados estão dizendo que daqui a alguns anos, e não vai demorar muito, os evangélicos vão ser o maior no Brasil. Os evangélicos vão ser maior no Brasil. E isso cada vez mais vai virar moda, isso cada vez mais vai virar normal.
até que pode chegar ao ponto das pessoas não se tornarem mais tão fervorosos, principalmente quando a igreja tenta todo o tempo agradar o mundo, né? A igreja ela não tem que agradar o mundo, a igreja ela anda na contramão do mundo, né? E a gente vê até a teologia, às vezes os teólogos tentando procurar argumentos para trazer para dentro da igreja valores que Jesus não ensinou, entendeu? Então, o que eu vejo hoje na igreja? Eu vejo uma dificuldade muito grande de pessoas que estão perdidas, que às vezes não sabem o certo do errado, né? O principal que deve ser pregado, às vezes não está sendo pregado. Eu vejo as pessoas procurando um evangelho muito mais para benefício do que um evangelho para a eternidade, né? Se a maior promessa do evangelho é salvação, por que se prega tanto bênçãos financeiras? Por que se prega tanto carro, casa? Por que se prega tanto bem-estar nessa terra? Não que o evangelho não ensine sobre isso. É óbvio que a Bíblia tem versículos que falam sobre prosperidade terrena, né? Isaías 1,19, se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra, né? Provérbios fala, honra ao Senhor com os teus bens e se encherão os seus celeiros. Tem várias promessas de prosperidade, mas a maior promessa do evangelho não é prosperidade terrena. A maior promessa do evangelho é salvação. Foi para isso que Deus entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, se a maior promessa do evangelho é a salvação, na minha concepção, esse tem que ser o discurso principal da igreja. A igreja ensinar o pecador que ele precisa ser salvo. E hoje o que acontece? Cria-se um monte de culto, é culto disso, é culto daquilo, é culto do empresário, é o culto do não sei o que, é o culto do namoro, é o culto do relacionamento, é o culto disso, é o Pix e tal. É só um evangelho de benefício, sabe? É um evangelho que eu procuro Deus porque eu quero benefício, né? E na verdade essa mentalidade é a mesma mentalidade de Judas. Se vocês perceberem, por que Judas vendeu Jesus? Porque para Judas valia muito mais as 30 moedas de prata do que o relacionamento com Jesus. Então, às vezes, a gente fala mal de Judas, mas a gente cai no mesmo pecado, né? Porque às vezes a gente vende Jesus por causa de um prato, às vezes a gente vende Jesus por causa de uma porta de emprego, né? Às vezes a gente vende Jesus por causa de uma promoção, né? Judas se esforçou para vender Jesus, mas ele não se esforçou para renunciar ao pecado e andar com Jesus. Como tem gente que às vezes se esforça para trabalhar, vou fazer 48 horas, não sei quantas horas de Uber para ganhar tantos por mês, vou fazer curso para isso, aquilo, estudar, aumentar dinheiro. Nada contra você estudar, estude, trabalha, cresça, eu não tenho nada contra isso. Só que eu acho o seguinte, que quando Jesus é o primeiro lugar na sua vida, se cumpre Mateus capítulo 6, versículo 33. As demais coisas são acrescentadas, sabe? E o problema é que as pessoas procuram Jesus pelo benefício. E às vezes se esforçam por um bem material, mas não se esforçam para caminhar com Jesus. Se esforça para trabalhar não sei quanto tempo, para fazer o curso, para ganhar mais dinheiro, mas não se esforça para chegar cedo para ouvir a palavra. Não se esforça para tirar um tempo de oração, não se esforça para ter um tempo de propósito, de jejum, de oração com o Senhor, né? Então é uma geração que continua com a mesma mentalidade de Judas. Eu quero andar com Jesus porque eu quero benefício. Eu vou para a igreja porque eu quero namoro, eu quero relacionamento, eu quero melhorar de vida, no aspecto para ele, e não no sentido de eu procuro Jesus porque a principal promessa do evangelho é a salvação. Então eu quero eternidade. Eu procuro Jesus porque eu sei que se eu não andar com Jesus eu não vou ser salvo, sabe? Não é um benefício material, é algo espiritual, que é a maior promessa do evangelho, é a salvação, sabe? Então é a forma como eu percebo muitas igrejas hoje. É uma igreja que procura saber mais da experiência dos outros dentro da igreja, né? Nossa, vamos criar aqui uma baita experiência, botar um baita som, botar uma cadeira super confortável, vamos melhorar o ar-condicionado. Legal, isso tudo é maneiro, só que a intenção é de só colocar satisfação no coração das pessoas. E se a preocupação é só gerar satisfação, a mensagem que vai ser pregada não é uma mensagem que vai confrontar a pessoa, não é uma mensagem que vai fazer ela, peraí, eu preciso mudar, né? Luiz Hermínio fala muito isso, que o culto não é bom quando você sai feliz, o culto é bom quando você sai triste, quando você sai chateado, pensando, poxa, eu preciso mudar, eu tenho que ser mais crente,
Eu tenho que transformar minhas atitudes, meu comportamento, sabe? Eu preciso passar por uma mudança de mentalidade. Então a verdade é que às vezes a gente julga Judas, mas acaba andando na mesma mentalidade. É uma igreja hoje que procura muito os seus benefícios, né? Vamos crescer na política, vamos crescer naquilo que seja para a nossa denominação, para a nossa visão. Não tem mais esse papo de reino, é pelo evangelho, é por amor ao evangelho, né? Tem lugares que eu já preguei aqui nesse Brasil de ter 3 igrejas de denominação diferente, e às vezes quem é membro da igreja tal não pode visitar outra, sabe? O coração fechado. Coloca em disciplina se você visitar outra igreja, sabe? Não tem essa visão de reino, vamos se unir para fazer um projeto social, fazer um trabalho de missões. Não. É cada um por si, porque a gente quer aumentar aqui o nosso espaço, sabe? Então eu acho que se a visão realmente fosse um reino, fosse a todos lutarem pelo mesmo propósito, as coisas seriam muito diferentes.